Fala galera, tudo bom? Professor Silvio Bononi aqui, há mais de 15 anos professor de informática para concurso. Bom, hoje eu vou resolver com vocês algumas questões da banca Quadrix, que é uma banca, que é a banca mais escolhida para os concursos de conselhos regionais, seja de medicina, contabilidade, medicina veterinária e por aí vai. E essa banca está com alguns concursos para conselhos, de alguns estados, eles estão abertos, Paraná, Santa Catarina. Tudo bem? E aí, a informática está sendo cobrada e são questões de certo e errado. Então, o que eu vou fazer com vocês hoje aqui é resolver algumas questões para que você tenha uma pequena ideia. Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série, tudo bem? Mas para que você tenha uma pequena ideia de como essas questões são cobradas dentro dessa banca, tá legal? Se você quiser, você pode fazer o download do material aqui, tem o link, me siga lá no Instagram, @SilvioBononi, e aí a gente vai conversando. Também, aqui na descrição do vídeo, tem o link para o meu grupo VIP, que é um grupo silenciado, onde eu sempre que tenho lives, aulas aí gratuitas e tudo mais, eu aviso dentro deste grupo, tá? Então você clica ali e faça parte lá do canal do grupo VIP de informática, beleza? Então tá, vamos lá então resolver a primeira questão aqui. São poucas questões, mas a gente já vai ter uma boa ideia. Então a questão aí que caiu 2022, tudo bem? Que diz o seguinte, uma questão de hardware que diz o seguinte, vamos lá. Vou pegar o lapisinho aqui e olha só. Ele fala o seguinte, acerca dos conceitos de hardware, Word e sistema operacional Windows 8, Interessante que a gente em 2022 é muito difícil uma banca que cobre o Windows 8 ainda. A maioria das bancas vem cobrando o Windows 10. Quando, para falar que cobra de uma maneira mais antiga, elas cobram o Windows 7. Mas é difícil, tá? Ela coloca o Windows 8 aqui, mas lembrando que na maioria dos casos os conceitos de Windows, de sistema operacional Windows, eles são iguais para várias versões, salvo recursos específicos que caem em determinadas versões, tudo bem? Vamos lá. Ele diz o seguinte, uma memória de 4 GB tem 4.096 bytes, pois 1 GB é igual a 1024 bytes. Vamos lá. Para saber essa questão aqui, a gente tem que lembrar da tabela de valores, de unidades de medida. Como assim? Unidade de medida é, por exemplo, eu converter de grama para quilo para tonelada, por exemplo, de segundos para minutos para hora, são unidades de medida. Dentro da informática a gente também tem. O número que ele coloca aqui, o número padrão dentro da informática, é o 1024. Legal? Que não é um número decimal, na informática é octadecimal, mas esse não é o principal detalhe. O que você tem que saber é que o 1024 é o padrão, legal? Como assim, Silvio? Não entendi, só para você se ligar. Se eu falar para você que você tem 1 quilo, é a mesma coisa que 1000 gramas, tudo bem? Ou seja, é redondo. Na informática, esse número não é redondo, o número é 1024. E quando ele diz aqui que 4 GB, ou seja, que 1 GB é 1024 bytes, tá errado porque não é 1024 bytes, é 1024 megabytes, que é o MB, megabytes. Legal? Então, qual é o básico que você tem que saber, por exemplo, para poder, das unidades de medida, para saber a ordem crescente das unidades de medida. Então, você tem que saber que bytes, depois eu tenho kilobytes, legal. Depois eu tenho megabytes, ok. Depois gigabytes. E aí você saber que existem depois os terabytes também vai te ajudar bastante. Ou seja, 1 GB vai ser 1024 do seu anterior, ou seja, 1 GB é 1024 megabytes, 1 kilobyte é 1024 do seu anterior, ou seja, 1 kilobyte são 1024 bytes. Aí sim, nós vamos falar dos bytes aí. Então, do que eu tenho agora é 1024 do anterior. Legal? Então, 1 tera vai ser 1024 gigabytes. Então, o gabarito aqui, ele é opção errado. Tudo bem? Então, uma questãozinha de hardware aí para a gente se ligar referente, como que vai funcionar. Então vamos lá. Agora vamos lá para a questão de número 2, tá? A questão de número 2 diz o seguinte: o módulo de E/S é entrada e saída.
tem apenas uma função: manter uma interface com o processador e a memória principal. Não, quando ele fala módulo de E/S, que é entrada e saída, ele está falando da entrada e saída de informações, entrada e saída de dados. Ou seja, formas de eu inserir e retirar informação do computador. Por exemplo, teclado, mouse, impressora, caixa de som, microfone, são formas de você inserir informação e retirar HD, por exemplo, tá? Então, manter a interface com o processador e a memória principal, que aqui no caso é memória RAM, não faz sentido nenhum. Então, quando a gente fala aqui de dispositivos entrada e saída, né, não tem nada a ver com essa parte aqui. Porque entenda, processador é uma peça de execução. O processador não armazena, ele executa apenas as informações, tá? Informações que estão, por exemplo, na memória RAM, que é a memória principal. Então, a gente não está falando de você insere informações pelo teclado, o processador processa e te dá o retorno pelo monitor, por exemplo, tá bom? Para você entender melhor essa situação. Então, a gente está ainda falando um pouquinho sobre hardware. Vamos lá agora, então, para a questão de número 3. Questão de número 3. Questão de número 3 diz o seguinte. No Word 2013, tá, não é permitido inserir uma célula em uma tabela. As ações permitidas se resumem à inserção e remoção de linhas e colunas. Galera, dentro do Microsoft Word, seja o 2013, 2019, seja o Word 97, você pode colocar uma tabela, né? Ou seja, colunas e linhas, né? Várias células aí de uma tabela. Dentro dessa tabela, você pode fazer várias ações. Por exemplo, excluir linhas, adicionar colunas, excluir colunas. Você pode fazer a ação de dividir essa tabela, por exemplo. Você pode fazer uma ação de mesclar células. Mesclar células é quando você transforma várias células, né? Você seleciona várias células e transforma em uma célula somente, né? Em só uma célula. Esse é o mesclar células. Então, quando ele fala aqui, ó, não é permitido inserir células, né? Na verdade, você insere ou linhas ou insere colunas, que vão formar novas células, né? No caso. Então, tá errado e as ações permitidas se resumem à inserção e remoção. Não, como eu falei, você pode fazer outras ações, tá? Outras ações. Então, essa aí, né, também gabarito errado. Vamos lá agora. Mais uma questãozinha agora de, né, Excel 2013, tá? Excel 2013. Lembrando que se fosse Excel 2013, 2016, 2019, qualquer versão, as regras do Excel valem para todas as versões. Então não se preocupa, não fica ali apreensivo, poxa, a minha versão do meu computador é diferente, né? Não se preocupe em relação a isso daí. Vamos lá, as fórmulas A1 mais B1, né? As fórmulas A1 mais B1. E soma A1 e B1 não produzem o mesmo resultado, pois a função soma é destinada para somar valores inseridos em um determinado intervalo de células e não somente em duas células. Vamos lá. Primeira coisa, ele está somando dois itens aqui, né? A1 e B1. Está somando dois valores. Quando eu vou fazer, por exemplo, a função de soma dentro do Excel, ou do Calc também, né? Do LibreOffice, a função de soma, como a questão diz, ela tem a função de somar, mas não somar somente um intervalo contínuo. Porque quando a gente fala de somar, por exemplo, um intervalo contínuo dentro do Excel, do Calc, então, por exemplo, eu posso fazer a soma de A1 até A5, por exemplo, A5. Quando eu faço a soma de A1 até A5, quem que eu estou somando? Eu estou somando A1, A2, A3, A4 e A5, que eu usei os dois pontos. Quando eu faço, por exemplo, a soma de A1 e A5, ou seja, agora eu estou usando o ponto e vírgula aqui, né? Perceba que agora dois pontos quer dizer até, ou seja, um intervalo contínuo, né? E o ponto e vírgula é o E, A1 e A5, ou seja, eu estou somando só duas células. Nesse caso, eu estou somando só A1 e A5. Somente duas células. Então, ou no caso aqui, por exemplo, que é A1 mais B1, né? Que é A1 mais B1. Que é A1 mais B1. Então, eu poderia usar, no caso, para esse intervalo, né? Eu poderia usar tanto o ponto e vírgula como os dois pontos
e daria o mesmo resultado, porque eu estou somando só A1 até B1, uma do lado da outra, vai ser só duas células. Então, nesse caso, mesmo se fosse de A1 até B1, ponto e vírgula ou dois pontos traria o mesmo resultado, também daria certo, seria o mesmo efeito que eu somar esses dois valores aqui, o mesmo efeito. Então a questão está errada porque ele falou que não pode ser feito, tá? O que você tem que sempre tomar atenção, gente, é aqui, ó, ponto e vírgula é até, dois pontos, não, perdão, ponto e vírgula é e, dois pontos é até. Então sempre tomar atenção em funções como soma, média, máximo, conte, por exemplo, tá? E lembrar que em algumas funções o ponto e vírgula ele vai ter uma ação diferente, tá? Como dividir parâmetros dentro de uma função. Isso aí fica para uma outra aula, tá bom? Então o foco aqui é só a gente lembrar dos dois pontos e do ponto e vírgula dentro da função soma, que eu posso somar dois intervalos, um conjunto, números aleatórios, enfim. Isso aí vai ficar dependendo da sua necessidade, tá bom? Vamos lá. Questão número 5, tá? Questão número 5 agora nos diz o seguinte. Ela fala, aqui eu tenho uma tabelinha, né, coluna A, 3 linhas e alguns valores. Com relação ao Excel 365, que é uma versão do Excel mais recente, uma versão mais leve, né, que pode ser usada também pela nuvem, julgue o item. Nas imagens, as células A1, A2 e A3 estão selecionadas. Legal. Nessa situação, ao se clicar a alça de preenchimento é isso aqui, gente, ó. Alça de preenchimento, ó, o canto inferior direito de uma célula, quando você posiciona o mouse nessa parte aqui, tá? Essa é a alça de preenchimento. Nessa situação aqui, a cópia em sequência. Ao se clicar a alça de preenchimento e arrastá-la até a célula A7, pressionado a tecla Ctrl, o conteúdo da célula A3 será repetido. Galera, vamos lá. Quando eu, dentro do Excel, aqui eu tenho uma situação seguinte. Quando você tem, no caso, uma sequência aqui, uma sequência. Se eu só clicasse na alça de preenchimento e puxasse para baixo, como eu tenho uma sequência selecionada, ele faria, né, uma repetição dessa sequência. Como eu estou usando... Agora, se eu selecionar com o Ctrl, ele vai seguir uma sequência, ele não vai repetir, né, o conteúdo só da célula 3. Ele vai fazer uma sequência junto com as outras células também, tudo bem? Então, ele não vai repetir só o conteúdo da célula. Então, se está botando 10, 20, 30, ele vai lá para 40, 50, 60, ou seja, ele vai seguir uma sequência lógica, ele vai entender essa sequência e vai seguir uma sequência, tá bom? E vai seguir uma sequência. Então, quando ele diz aqui que vai só repetir as células, isso está errado. Legal? Tá errado aí. Então, beleza? Vamos lá então agora para a questão de número 5. Vamos lá então. Última questão nossa aqui, uma questão sobre internet, né? Uma questão 2021 sobre internet. Ele fala o seguinte, o DNS. Primeira coisa, gente, o que é o DNS? O DNS é o Sistema de Nomes de Domínio. Vamos colocar aqui? DNS é o Sistema de Nomes de Domínio. Primeira coisa para a gente saber o que é o DNS. DNS é o Sistema de Nomes de Domínio. Legal? Qual que é o papel do DNS? O papel do DNS é fazer a localização de domínios na internet. Como assim, Silvio? Por exemplo, quando você digita um site, o site da Quadrix, não, quadrix.org.br, o site da Quadrix, o nome. Você digita o nome de um site. terra.com.br, google.com, ou seja, você está digitando um nome. Nós temos nome, vou fazer uma analogia, a gente tem nome. Por detrás do nosso nome existe o CPF. No caso do computador, por detrás do nome que você existe o endereço IP, que é um numérico. Então você não precisa, para falar comigo, com o Silvio, você não precisa saber o meu CPF. Basta que você saiba o meu nome. E através do nome vai chegar no meu CPF. Entende a ideia? Dentro da informática é a mesma coisa. Quando você digita lá google.com, você está digitando o domínio, ou seja, um nome. O DNS, o papel do serviço aí do protocolo DNS é o quê? É através do nome que você digitou, ele achar qual é o IP que está o site do Google. E aí ele trazer para você o conteúdo do site do Google. Esse é o papel do DNS. E aí ele fala que o DNS
é o serviço padrão da internet, utilizado especificamente para realizar transferências de mensagem de texto, ou seja, errado, né? Ou seja, errado. O que ele vai fazer aí é a localização de nomes de domínio, tá? Localização de nomes de domínio. Tudo bem? Não vai fazer a transferência de mensagem de texto. Provavelmente a questão pode estar falando às vezes de um protocolo de e-mail, né, por exemplo, ou de envio ou de recebimento. Enfim, mas no caso do DNS ele fala especificamente, sistema de nomes de domínio, localizar os endereços da internet, tá bom? Legal. Galera, vamos resolver hoje essas 6 questões, tá? O material aí já tá com o gabarito para vocês, tudo bem? Então, se você quiser mais alguma informação, tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, eu vou estar trazendo mais questões aqui no canal. Então, você se inscreve, dá um like aí. Espero que tenha gostado do vídeo, espero que o conteúdo tenha ficado claro para você, né? Para entender o contexto dessas questões aqui. E se ficou com alguma dúvida, fique à vontade, deixe nos comentários aí, beleza? Valeu, turma!